Vocês estão felizes ainda? Muito bom, muito bom. Que honra estar aqui mais essa manhã juntos, para a gente meditar na palavra, continuar construindo juntos aqui. Eu quero continuar o que a gente tem conversado aqui, não só aqui na plenária, mas em cada roda de conversa, né, a nossa motivação de estar aqui. Eu queria falar agora pela manhã com você que está começando a clarear para você, então, a sua vocação. Você está começando a ter insights, né, com tudo que a gente está ouvindo aqui, com tudo que a gente conversou lá nos stands, tudo que você viu, provavelmente algumas coisas queimaram no seu coração, os testemunhos que você ouviu, muitos você se identificou, e talvez sua vocação está começando a ficar mais clara. Então eu quero agora abrir com você Efésios, capítulo número 4. Efésios 4, abre aí comigo. Efésios, capítulo número 4. Então Paulo vai falar com essa galera exatamente sobre isso. Olha só que interessante, Efésios, capítulo número 4. Efésios é o evangelho da igreja, né? E Paulo vai descrever de uma forma muito profunda aqui a identidade, o propósito, a vocação da igreja, nós como discípulos. E aí ele diz assim, ó, Efésios 4, quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Meu Deus, amados. Você nem trouxe, como é que você ama? Vamos lá. Efésios 4 diz assim, ó, por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Feche seus olhos comigo. Pai, está aqui a Tua palavra, Pai. Mais uma vez nós nos reunimos ao redor da Tua presença, do Teu Santo Espírito, Senhor. Nós estamos aqui como Israel no deserto, Pai, guiados pela nuvem, Senhor, guiados por Ti, Senhor. Nós queremos parar onde o Senhor está parando, andar quando o Senhor está andando. E eu quero te pedir, fala com a gente nessa manhã, Pai, através da minha vida, através do quem que vai ministrar depois de mim, Senhor, que nós possamos ser chacoalhados pelo Senhor, apontados por Ti e possamos Te obedecer com ousadia, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Então Paulo vai falar o seguinte para essa igreja, né? E Paulo, ele tem assim a convicção, a esperança de que essa igreja sabe da sua vocação. Então a primeira coisa que Paulo diz para esse povo, e nós estamos, o Espírito Santo está falando isso com a gente hoje, é: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna a vocação que vocês foram chamados.
No verso de número 7, ele diz: a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então, Paulo está dizendo para esses discípulos: ei, você precisa agora viver de maneira digna da vocação para a qual você foi chamado. E ele completa dizendo: existe uma graça sobre a sua vida. Essa graça do verso 7 não é no sentido da graça salvadora, do favor imerecido no sentido de pagar pelos seus pecados. A palavra graça aqui pode ser uma capacitação sobrenatural para cumprir uma função. Você já ouviu alguém dizendo isso? Fulano tem uma graça para cantar. Fulano tem uma graça para pintar. Fulano tem uma graça para jogar bola. Então, essa palavra graça, ela também está relacionada a um dom de Deus na nossa vida. O que Paulo está dizendo é que ele derramou graça sobre todos. Então, a primeira mentira que eu quero destruir aqui hoje é essa mentira de eu não tenho dom. Eu não tenho nenhum dom. Eu não sou bom em nada. Eu não nasci com nenhum dom. Isso é mentira, amém? Amém? Porque se você continuar sustentando esse pensamento, você está dizendo que Deus é mentiroso. Porque Ele está dizendo que Ele deu dons aos homens, que Ele deu. Agora, é claro que Ele diz, na medida de Cristo. Ele deu a graça na medida para cada um. E como eu disse ontem, tem gente com uma mala menor, tem gente com uma mala maior, tem gente com 10 talentos, tem gente com 5 talentos, tem gente com 1 talento. Isso é para cada um, tá? E posso te dar uma dica? Para de ficar invejando quem tem 10 talentos. Não vai tocar ainda, calma, gente. A gente adiou 10 e 2 para 11 e 2. Já. Então é o seguinte. Para de ficar com ciúmes e olhando para quem tem 10 talentos, né? Então você fica lá olhando para o Luciano Subirá, né? Fala, meu Deus, como é que ele decorou tudo isso, sabe tudo isso? Como é que ele consegue estar pregando em 6 lugares no mesmo dia? Porque é uma ignorância da nossa parte fazer isso, porque o Luciano Subirá está muito mais complicado diante de Deus do que nós. Porque para quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, para. Porque no reino de Deus, quanto mais Ele te dá, não é mais privilégio, é mais responsabilidade. Então, se a gente for olhar nos nossos olhos humanos, o cara que recebeu 1 talento, ele é extremamente abençoado por Deus. Porque o que recebeu 10, meu irmão, o Senhor vai vir. E Ele vai prestar conta daquilo. Então, a questão não é se você tem 10, se tem 5 ou se tem 1. A questão é se você é fiel ao que Deus deu para você. A questão é se você vai multiplicar. E aqui, gente, ele diz, vive de maneira digna a vocação que você recebeu. E a pergunta dessa manhã é, você tem vivido de maneira digna a vocação que Deus te deu? Você tem vivido a graça que foi derramada sobre você? Porque quando a gente olha para essa parábola que eu acabei de citar, onde Jesus conta que o Senhor dá 10 talentos para um, 5 para outro, 1 para outro e vai para uma terra distante, depois ele volta a prestar contas. O que ele deu 10 faz o que na parábola, gente? Trabalha, negocia, vive de maneira digna ao que ele recebeu e multiplica, entrega multiplicado para o Senhor. E ele fala, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Aí ele vai conversar com o de 5, e o de 5 fez o quê? Trabalhou, viveu de maneira digna daquilo que ele recebeu, multiplicou, suou, fez tudo o que ele podia, e ele entrega multiplicado para o Senhor. Ele fala, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. E aí ele chama o que recebeu 1. Ele chama o que recebeu 1, e o que recebeu 1 tinha feito? Quem lembra? Enterrou. Então o que ele pensou? No primeiro dia que ele recebeu aquilo, ele pensou o seguinte, cara, esse Senhor é severo.
primeira coisa aqui, eu já dou uma dica, eu não vou entrar nessa, mas eu te dou uma dica. O que nos faz não viver de maneira digna a nossa vocação é uma visão distorcida de quem Deus é. Esse Senhor é severo, ele colhe aonde ele não plantou. E aí o que ele faz? Ele faz um buraco e enterra. Por quê? Porque ele tem a falsa ideia que o objetivo da vida é não perder o que Deus nos deu, ao invés de multiplicar o que o Senhor nos deu. Então tem muita gente que vai chegar diante do Senhor feliz da vida dizendo, haha, não perdi minha salvação. E Deus vai falar, o objetivo não era não perder sua salvação. O objetivo era multiplicar aquilo que eu te dei. O objetivo não era você ficar numa bolha santo e chegar diante dele e falar, olha, não perdi. O objetivo era você agora sair salvando outros. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí ele enterra. Agora, o que eu queria pensar com você é, o que ganhou 10, gastou a vida, gastou o tempo, a criatividade com os talentos do seu Senhor, multiplicando, para devolver para ele. O que ganhou 5, gastou o tempo, a criatividade, seu empreendedorismo, tentando bolar ideias e formas para multiplicar o talento do seu Senhor e devolver para ele. Eu te pergunto, a partir do momento que aquele de 1 enterrou, o que ele fez com o tempo dele? Multiplicando os recursos de quem que ele gastou os dias dele? O que ele fez com a agenda dele? Ele viveu para quem? Para ele. O chamado de Deus para nós essa manhã, de forma muito simples, você está vivendo de maneira digna daquilo que Deus entregou na sua mão. Você está vivendo de maneira digna a sua vocação. Você está multiplicando o que Deus te deu. E eu quero ser extremamente prático. Quantos livros você leu esse ano relacionados à sua vocação? Quantos cursos você pagou? O fato de você estar aqui, isso já joga a seu favor. Porque muitos aqui pegaram um avião, pagaram caro num avião, pagaram a inscrição aqui e vieram. Eu sou muito a favor, gente, de que as coisas sejam cobradas. Muito a favor. Por quê? Porque fica um mimimi de, você está vendendo o evangelho e blá, 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 só que a galera não quer pagar um preço. Porque isso filtra quem verdadeiramente quer as coisas. Quem verdadeiramente tem fome. Por quê? Porque muitas vezes é deixar de comer uma pizza para você fazer a parada. Só que a gente não está disposto. Aí eu não tenho problema de pagar caro em um produto, mas eu tenho muito problema de pagar caro num conhecimento que vai multiplicar o que Deus colocou na minha vida. Você quer saber a coisa mais barata que existe no universo, gente? Pode custar R$1.000 um livro. Pensa num negócio que não teria como pôr preço. Você pegar o que um homem, uma mulher, conseguiu acumular em uma vida de estudo, de experiência, de lágrimas, de acertos, de erros, de vivência, e está mastigado na sua mão, eu te pergunto, quanto vale isso? A verdade é que não tem preço, a gente está pagando pelo papel que imprimiram lá e colocam um preço lá, mas a verdade é que o que está ali dentro não tem preço. É um tesouro que está na sua mão. Então, a pergunta dessa manhã é essa. Você está vivendo de maneira digna da sua vocação? Você está multiplicando aquilo que Deus te deu? Você está crescendo na sua vocação? Você está desenvolvendo o que Deus colocou na sua mão? E aí é livros, são cursos. E aí é uma escolha de não enterrar o que Deus te deu. De você não enterrar o que Deus te deu e agora gastar a sua vida no seu império. Gastar a sua vida nos seus prazeres. Nós estamos perdendo muito tempo, gente. Nós estamos desperdiçando muito tempo. E eu queria que você saísse desse final de semana com um coração de ser mais intencional na sua vida. Poxa, quanto tempo nós estamos perdendo? Eu lembro que, alguns anos atrás, quem lembra quando saiu aquele joguinho Pokémon GO? Quem lembra? Uma febre, né? De uma semana. Febre de uma semana. A galera, nas praças, assim, mano, caçando Pokémon. E aí eu lembro que nos grupos da família, né? Você está nos grupos da família?
Aí você saiu de todos? Meu Deus, que ofensa à sua família. Nos grupos da família, as tias mandando. Entendeu? Pokémon Go significa demônios de bolso. Entendeu? Cuidado, não instale para os seus filhos. Eles vão caçar demônios na praça. E aí a galera falando, esse negócio é do diabo, é do demônio, tal. E eu te pergunto, Pokémon Go é do demônio? Está com medo de responder, né? E a resposta é, não e sim. Não, no sentido de que nem significa demônio de bolso. Né? Significa monstro de bolso, que é os monstrinhos lá, os bichinhos que guarda na Pokébola e põe no bolso. Né? Então é Pokémon. Então nesse aspecto não. Agora, em um outro aspecto sim. Porque a questão não é simplesmente o conteúdo do bichinho lá que tem chifrinho. A questão é que é mais uma forma de roubar o nosso tempo. Então, nesse aspecto, o Flamengo é do demônio também. Quer ouvir uma flamenguista ali? Vejo que és profeta, né? Peguei na ferida. Entendeu? Por quê? Porque a questão, gente, de hoje é que ele está atrás do bem mais precioso que a gente tem. O quê? Tempo. Meu irmão, nós estamos bombardeados, nós estamos assim cercados pelo inimigo. Constantemente é isso. Você viu a nova série? Cara, você viu aquele filme? Cara, você viu aquele não sei o quê? Pô, você viu aquele jogo? Você viu aquele novo hobby? Você viu agora beach tênis? Agora você viu não sei o que lá? Agora você viu aquele outro negócio? E o diabo está atrás do quê? Cara, faz qualquer coisa, só não vive a sua vocação. Só não vive de maneira digna aquilo que Deus te deu. Só chega diante do Senhor naquele grande dia de mãos vazias. Aí você fala assim, Senhor, eu não multipliquei o talento, mas eu sei todos os nomes do time e tal. E a data que eles nasceram. Senhor, eu não multipliquei o meu talento, por quê? Porque eu sei a história de todos os atores de tal coisa. Eu sei o que aconteceu no julgamento inteiro do Johnny Depp. Estou achando, estou procurando aqui o profeta. Para achar você aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu sei qual foi a roupa que a princesa não sei o quê casou na Inglaterra, não sei o que lá. Eu sei a marca do vestido, não sei o que lá. Eu sei, por quê? Porque nós estamos engodados, envolvidos em perder tempo para não viver de maneira digna daquilo que Deus entregou para você. Mas em nome de Jesus, saia daqui liberto e disposto, com ousadia, de crescer naquilo que Deus te deu. Deus te entregou algo. E aí Paulo vai começar a falar isso. Então, há uma graça do Senhor sobre cada um, ok? Há uma graça do Senhor sobre cada um. Então, você tem que ter discernimento para ter clareza da graça que há sobre você. Uma coisa importante aqui, gente, é que ele fala, então, um exemplo aqui do que nos diferencia. Aqui dentro, cada um é de um jeito. E um exemplo que nos diferencia aqui, ele fala dos 5 ministérios. Ele fala que Deus deu dons aos homens. E ele cita 5, tá? É muito interessante esses 5, porque tem um autor que eu gosto muito, chamado Alan Hirsch, e ele escreveu um livro sobre 5 ministérios, chama 5Q, 5Q. Mas eu não vi ele em português ainda, só em inglês, então já se inscreve lá no CCAA e vai estudar inglês. Há uma coisa boa para você parar de jogar Pokémon e fazer, se você quer ser missionário, estudar inglês. Então, ele defende nesse livro algo muito interessante, uma ideia bem interessante, de que os 5 ministérios são 5 arquétipos da humanidade. Que todo mundo carrega um ou 2. Todo mundo aqui tem uma inclinação para esses 5 ministérios. Ele defende que Efésios não foi uma carta escrita aos líderes da igreja, foi uma carta escrita à igreja. Então Efésios estava sendo lido para a igreja inteira.
Não era um livro, uma carta, como Timóteo, que era para um líder ler, mas era uma carta para ser lida na igreja de Éfeso e ainda lida nas outras igrejas, uma carta circular. Então, ele estava falando com toda a igreja, dizendo, ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele defende que esses são arquétipos da humanidade, e mesmo as pessoas que não nasceram de novo têm uma inclinação para um deles, porque dos 5 termos usados aqui, 4 são emprestados da sociedade. Então, se você pensar no apóstolo, era uma função no Império Romano, apóstolo. Não foi o Paulo ou a primeira igreja que inventou, não foi Jesus que inventou esse termo. Ele empresta esse termo, então, de uma função que havia no Império Romano. Evangelista era uma função no Império Romano. Era o homem que estava lá no meio da guerra e de repente acontecia lá do exército ganhar a guerra, ia demorar meses para chegar. O que um cara fazia? Ele saía correndo antes de todo o exército para chegar na cidade, tocar a trombeta e dizer o quê? Tenho boas notícias. O rei venceu. Ele venceu e ele está chegando. Então é bom você já passar para o lado dele enquanto é tempo. Porque daqui a algum tempo, ele vai estar aí com todo o seu exército para dominar toda a cidade. Quem está entendendo o que é um evangelista? Por isso que diz que formosos são os pés dos evangelistas. Por quê? Porque é eles que correm com a boa notícia. Então você vê que ele empresta de uma função na sociedade. Se você pensar em mestre, é muito claro, é o professor, é emprestado. E se você pensar em pastor, também era uma função de cuidar de animais, cuidar de ovelhas. Então, somente profeta era algo específico, bíblico. Os outros 4 eram da sociedade. Então, quando você olha para esses 5 dons ministeriais, esses 5 dons de Cristo, cada um tem uma inclinação. Isso aqui, gente, é uma coisa extremamente importante de ser restaurado na igreja. Por quê? Porque nós tivemos um problema, né, que todo líder acredita que tem que ser pastor. Tá? Então a gente chama todo mundo de pastor, mas nem todo mundo é pastor. Porque pastor é um dom de Cristo dado para alguns. É uma graça, ou seja, uma capacitação sobrenatural para alguns. E outros foram chamados para ser mestre. Então, por exemplo, nesse momento aqui, eu estou sendo o pastor Douglas? Não. Nesse momento, eu estou cumprindo muito mais uma função mestral do que pastoral. Porque é claro que a mensagem pode, de certa maneira, pastorear você, mas, em essência, eu estou aqui numa função de ensino. E isso é muito importante, você ter clareza disso, porque isso nos liberta, de certa medida. Porque eu já vi muito pastor, cara, morrendo, porque nós estamos fazendo ele estudar sem parar. E a gente quer que ele fale de cor, um monte de coisa lá da teologia e tal. E é claro, gente, que o pastor precisa saber a sã doutrina. Mas não na medida, não na dedicação que um mestre precisa saber. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí a gente pega alguém que tem um dom profético, e a gente quer que ele seja evangelístico, na medida que o evangelista é. E a gente pega um evangelista e quer sentar ele num gabinete para ele ouvir durante 8 horas as pessoas. Pensa alguém morrendo lá dentro. Por quê? Porque Deus deu uma graça, um metron, uma habilidade sobrenatural para ele se conectar com pessoas novas. E assim como se você pegar um pastor e pôr ele na rua para abordar pessoas pela primeira vez, para fazer uma conversa, ele também morre. Então você tem que ter clareza de quem você é e viver de maneira digna da sua vocação. Interessante quando a gente olha para fora da igreja, você vai enxergar os 5 ministérios. Então, se você pega o mestre, o que alguém com uma inclinação mestral se torna na sociedade? Quem arrisca aí? Um professor, um diretor de escola, um pedagogo. Ele está sempre envolvido com ensino, treinamentos e tal. Quando você pega um profeta, o que ele se torna na sociedade? Agora fica difícil, hein? Profeta na Bíblia, gente, ele está sempre ligado a alinhamento, a justiça.
ok? Profeta é aquele que acessa aquilo que é eterno, e ele fala, então, no tempo aquilo que é eterno. Então ele está sempre chamando de volta aquilo que é correto, aquilo que é reto, aquilo que é alinhado com o céu. Então quando você pega alguém na sociedade que tem um dom profético, o cara quer ser policial, o cara quer ser bombeiro, o cara quer ser advogado, o cara quer ser juiz, ele quer ser desembargador. O que ele quer fazer? Ele quer trazer justiça, assistente social. Ele está o tempo todo dizendo, está errado, gente. Não é assim. Vamos fazer alguma coisa, vamos denunciar. Vamos fazer um protesto. Por quê? Porque ele está querendo trazer alinhamento. Quando você pega um evangelista, o que ele se torna? Repórter. Um blogueiro, um influencer hoje na sociedade, um comunicador. O evangelista tem uma capacidade sobrenatural de se comunicar. O cara conecta com as pessoas nos primeiros minutos. Muitos deles se tornam vendedores. Entendeu? Porque em 10 minutos ele está te vendendo um carro. Porque parece que ele é o melhor amigo seu. Então essa capacidade sobrenatural de se comunicar. E a gente pode pegar pessoas famosas para mostrar para você que seria um evangelista. Um apóstolo, gente. O que se torna na sociedade? Quem arrisca? Mas claro, um empreendedor, né? O cara chega numa cidade e fala, pô, aqui dava para montar um negócio aqui, ó, dava para a gente fazer, ó, aqui ninguém tem tal coisa, se a gente começasse, e aí o cara já quer fazer daquilo franquia, e colocar em cada cidade e tal, por quê? Porque ele tem uma visão da planta. Só que é muito louco, por quê? Porque o que Paulo vai falar para a gente é o seguinte, viva de maneira digna da sua vocação. Há uma graça sobre você. Então Paulo está nos incentivando a ter clareza do nosso dom. Agora, o que significa, gente, dom? Quem sabe? O que significa a palavra dom? Presente. Então vou pegar um presente aqui. Então dom significa presente, né? A palavra dom. Então significa que Deus entregou um presente para cada um de vocês. Então, dom é algo que você recebeu, não é algo que você pagou por ele, você nasceu com ele, o Senhor entregou para você. Então, nós estamos aqui nesse final de semana para descobrir o dom. Então, a gente poderia colocar assim, um dos propósitos da sua vida é você descobrir o presente que Deus colocou na sua vida. É você descobrir o que Deus te entregou. E aí, a palavra de Deus está dizendo para nós, viva de maneira digna desse presente. Viva de maneira digna, multiplica, cresce nisso aqui que Deus te entregou. Se Ele te entregou para você ser apostólico, cresce nisso. Se Ele te entregou para você ser mestral, cresce nisso. Se Ele te entregou um dom profético, cresce nisso, desenvolve, lê, vai aonde você tiver que ir, se relaciona com quem você tiver que se relacionar, para você crescer nisso aqui. Então, a primeira questão que Paulo coloca é, descubra o seu dom. Imagina que coisa maravilhosa. Vem alguém aqui, vem aqui você. Como que é o seu nome mesmo? Luiz. Então imagina, Luiz, você recebeu o presente aqui, ó. Tá aqui, ó. Parabéns, Luiz. Deus te deu um dom. Então qual que é a nossa tentação na sequência, Luiz? Quando você recebe um presente, você faz o quê? Abre o presente. Então vai. Aí Deus fala, não abre, Luiz. Por quê? Porque se o propósito é eu ter clareza do presente que Deus me deu, a missão é eu achar a etiqueta que está escrito o nome de que para quem que eu tenho que entregar. Então o que eu quero dizer nessa manhã? O dom que Deus te deu não é seu. Cada um de nós aqui somos simplesmente entregadores de presente. Porque o presente de Deus, para mim, Deus entregou para você. E o presente de Deus para você, Deus entregou para o Luiz. Para quê? Para que a gente tenha que se encontrar na mesa. É por isso que Paulo vai falar, viva de maneira digna da sua vocação. Viva a graça que Deus derramou sobre você. E qual que é o próximo assunto que ele puxa? Unidade. Sabendo que vocês são um só corpo. Há um só Deus, um só cabeça, um só batismo. Suportem uns aos outros, amem uns aos outros. Por quê? Porque o dom que Deus te deu não é seu.
E aí você vai ter que achar a etiqueta que está escrito o nome de alguém, que está escrito o nome de uma nação, que está escrito o nome de um povo, que está escrito o nome de um público. E aí o Luiz vai então ter que pegar o dom dele e entregar. Qual é o problema? Nós estamos comendo nosso dom. Nós estamos pegando nosso dom e vivendo para nós. E Paulo, ele, de forma muito clara, inspirado pelo Espírito Santo, ele prevê isso. Obrigado, Luiz. Aplauda ao Senhor pelo Luiz estar servindo a gente. Paulo, ele de forma muito clara, ele já prevê isso. Porque nós temos uma problemática aqui. Nós temos um problema de você não saber a sua vocação e não crescer na sua vocação. Isso é um problema, ok? Porque você vai viver aquém daquilo que Deus tinha para você. Mas nós temos um segundo problema. Presta atenção nisso. Nós temos um segundo problema. É quando um jovem, é quando alguém tem clareza da sua vocação e começa a viver de maneira digna da sua vocação e começa a multiplicar o talento que Deus colocou na vida dele. Isso causa divisão na igreja. Quando alguém descobre que tem uma vocação mestral e ele começa a se dedicar, ele começa a ler, ele começa a ir para o seminário, ele vira o chato insuportável entre nós. Não olha para ninguém agora, gente. Fica olhando para mim. Não olha. Quando o cara tem clareza que ele tem um dom profético e ele começa a buscar o Senhor, ele começa a se desenvolver nisso, isso afasta ele mais ainda das outras pessoas. Por quê? Porque quanto mais ele cresce no dom dele, mais ele pode se afastar dos outros dons. E é por isso que a gente criou algo que foram as nossas placas de igreja. Porque de repente, alguém era o ouvido do Senhor. No corpo de Cristo, alguém era o ouvido, ouvia a voz de Deus. E de repente a gente falou assim, então vamos criar o ouvido do Senhor Church. Todos os ouvidos venham. Nós vamos se reunir e falar sobre tudo que a gente ouviu do Senhor aqui. E aí de repente aparecia uma mão de Cristo ali. O que a gente fazia? Expulsava o cara. Porque aqui não. Aqui a gente ouve o Senhor. Que é o ouvido Church. E aí o irmão, frustrado, saía e fazia o quê? Começava God's Hand Church. A mão do Senhor Church. E agora aqui a gente faz, gente. Aqui a gente toca a sociedade. Aqui a gente tal. Ah, mas vamos ouvir o Senhor. Não. Aqui não é negócio de ouvir o Senhor. Aqui nós vamos fazer as coisas. E aí parecia lá um pé. E dizia, legal o que vocês estão fazendo, mas nós precisamos ir para as nações. E tal. E ele falou, não, aqui nós não vai para as nações. Aqui a gente toca as pessoas aqui ao nosso redor. E aí o pé saía e faz o quê? Cria o ajuntamento dos pés. E aquele monte de pé, aquela centopeia. Todos os pés juntos ali. E aí é o pé church. E o Paulo, prevendo isso, ele diz no primeiro versículo, viva de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. E na sequência ele fala, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor e fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que ele está dizendo? Entenda uma coisa, o seu dom não é para que você cresça e se afaste cada vez mais de nós. Não, o seu dom é para que você entregue a sua vida por nós. Gente, nós precisamos ter clareza disso. Não importa o quanto você cresça no seu dom, sozinho você é uma heresia. Quando você analisa as heresias da igreja, o que são as heresias da história da igreja, gente? Um dom ministerial sozinho. Por exemplo, algo recente agora que a gente falou muito, né? Hipergraça. A hipergraça, graça barata. Né? Esse pessoal pregando essa hipergraça. O que é alguém pregando a hipergraça, gente? É um evangelista sozinho. Por quê? Porque ele quer tanto que todo mundo entre, que ele começa a aumentar a porta. Não, gente, vamos entrando, vamos pegar uma marreta, vamos deixar essa porta maior, Jesus está muito estreita essa porta, vamos deixar maior, mas é na sinceridade do coração dele, de querer que todo mundo venha. É preciso um pastor do lado dele falar, não, campeão, calma. Legal, muito boa a motivação do seu coração, mas não é assim. É necessário um mestre do lado dele falando assim, cara, peraí, mas o texto não diz isso. Criativo o que você falou aí. Mas o texto não fala isso. E suportando um ao outro em amor. Gente, suportar o outro não é no sentido de, que droga, fulano está aqui, tem que suportar, né?
Não, é no sentido de dar suporte. Olha o que ele está dizendo. Viva de maneira digna da sua vocação, mas saiba que o dom que Deus deu para você é para que você seja suporte para a pessoa que está do seu lado. É para que você sirva quem está do seu lado, para que ele possa crescer cada dia mais. Gente, nós fomos criados à imagem de um Deus que é trino. A Bíblia diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então não importa o quanto você cresça na sua vocação e no seu dom, sem nós, a gente não vai fazer a obra de Deus. É por isso que esse lugar é tão especial. Não somente pelo que você vai ouvir aqui, pelo que Deus vai ativar na sua vida, mas pelas pessoas que estão do seu lado. Olha para quem está do seu lado. Eu e você fomos criados por um Deus, a imagem de um Deus que fala, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, o nosso Deus que nós servimos conjuga o verbo na primeira pessoa do plural. Então olha para quem está do seu lado, faz uma cara de corintiano e fala, é nós, mano. Não. Então fala, é nós. Quando é que eu sei que estou fazendo a obra de Deus? Quando eu falo, façamos. Quando não é o meu ministério, é o nosso. Quando nós vamos pegar junto nisso. Isso é tão real, gente, que quando você olha o relato da criação, Deus vai criando todas as coisas, ele fala, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era... No sexto dia ele fala, e viu Deus que era muito bom. Então ele tem agora, Gênesis capítulo 2, tudo criado, tudo muito bom, tudo perfeito, não tem pecado, paraíso, jardim do Senhor, tudo maravilhoso. Não apareceu a cobra lá, desgraçada, não apareceu ainda, querendo ludibriar as pessoas. Só que nesse ambiente de tudo perfeito, tem uma frase de Deus. Ele diz assim, não é bom. Gente, o que não é bom na perfeição? O que não é bom num mundo que não havia pecado ainda? O que ele viu? Que ele disse, não é bom. Sabe o que ele viu? Você sozinho. Ah, mas estou desenvolvendo a minha vocação. Não importa. Sua vocação é inútil. Sozinho. Porque a sua vocação é para quem? Para o outro. Então você sozinho é um desperdício, não importa quantos cursos você faça. Não importa quantos livros você leia. Não importa em quantos acampamentos você venha. Só faz sentido no nós. E aí a Bíblia diz que ele olha para aquele homem sozinho e fala, não é bom, por quê? Porque eu não me vejo. Porque esse cara só sabe falar eu, só sabe falar meu. Então eu vou fazer alguém para ele aprender a falar nós. Alguém para comer a comida dele. Alguém para falar, me dá um pedaço. E ele tira de dentro dele a mulher e coloca ao lado dele a mulher. E olha que loucura, gente. Agora, esses dois parecem tanto com o Senhor, que Deus libera para eles o poder de criar novas pessoas. Quem que podia criar gente? Deus. Agora esses dois juntos, quando se tornam um, quando o corpo deles fala nós, o que acontece? Eles criam novos seres humanos. Meu irmão, eu criei 2 seres humanos lá em casa. E estou tentando fazer o terceiro. Por quê? Porque eu posso continuar a criação? Não. A Val pode continuar a criação? Quem que pode? Nós. É quando a gente fala, façamos. Está entendendo, né? Façamos. É que a gente continua a criação. Agora, eu lembro um dia que eu estava para ministrar assim, eu meditando sobre isso, eu pensando, então, Senhor, peraí, então você está me dizendo, quando nós começarmos a falar nós, quando a gente se unir aqui e falar de verdade, é nós, coisas vão começar a nascer, projetos vão começar a nascer, ideias vão começar a nascer, o Senhor vai começar a liberar aquilo que o Senhor quer liberar sobre a terra. Então, peraí, é só a gente juntar e ser nós? E eu senti o Senhor falando comigo, não. Não é só isso. Porque na homoafetividade não nasce nada. E eu não estou falando de homossexualidade nesse momento, você também sabe que a homossexualidade é estéril. Mas eu estou falando da homoafetividade. O que é a homoafetividade? É a afetividade entre os iguais. Só vai nascer algo se for a unidade dos diferentes.
só vai nascer algo quando o profeta, mestre, pastor, evangelista, apóstolo sentar na mesma mesa. Olhar um no outro e falar, o seu dom é completamente diferente do meu, mas é nós, mano. Porque o meu dom é para suportar você. O meu dom é para ser o seu chão e fazer você crescer. Tudo que eu estudo da Bíblia não é para nos dividir, o mestre vai falar, mas é para servir vocês e embasar aquilo que Deus está falando com vocês. Tudo que eu estou vendo eu não vou construir sozinho, o apóstolo vai dizer. Eu só tenho a planta daquilo que Deus quer, mas quem vai colocar a mão na massa junto comigo são vocês. E a gente olhar um no outro e falar, nós temos uma aliança profunda. Por isso, eu quero dizer uma coisa para você, aqui nesse acampamento, procure a pessoa mais diferente de você e conecta com ela. Posso te falar uma coisa quando você voltar para casa? Sabe aquela pessoa que você fala, não suporto. Não vou com a cara, sabe? Talvez você fale, meu santo não bate assim com o dela. Tomara que você não fale isso. Sabe quando você fala, mas fulano, ai, Deus do céu. É exatamente a pessoa que você precisa conectar. Então você vai voltar para casa, você vai marcar um café com ela. Sabe por que ela te incomoda tanto? Porque ela carrega exatamente o que te falta. E você carrega exatamente o que lhe falta. Sabe por que você se incomoda tanto com ela? Porque você não entende ela. Por quê? Porque ela carrega uma outra parada que é diferente do que Deus te deu. E você precisa desesperadamente dela. Olha para o lado e fala, é nóis, mano. Você vai ter que me suportar. Você vai ter que me suportar em amor. Então, duas coisas importantes para nós aqui, para a gente encerrar. Primeiro, viva de maneira digna da vocação que Deus te deu. Mas sabendo que tudo que você vai desenvolver, tudo que você vai crescer naquilo que Deus te deu, é para o outro. Descubra nesse final de semana que Deus te deu um presente. Mas esse presente tem uma etiqueta, e não é o seu nome. Esse presente tem uma etiqueta, e você precisa achar a etiqueta. Você precisa ler o nome que está aí. Talvez vai ter o nome de uma nação. Talvez vai ter um nome de um grupo de pessoas. Talvez vai ter um nome de uma etnia. Vai ter um nome de algumas pessoas. E Deus está te chamando para entregar o seu dom. Como um sacrifício vivo. Amém? Fica de pé no seu lugar. Quero orar junto com você. Feche seus olhos comigo. Faz assim, um sinal de receber assim. Papai, eu queria pedir que o Senhor, nesses próximos dias aqui, Senhor, nessas próximas ministrações, nas próximas conversas, abre ainda mais o nosso entendimento, Pai. Para começar a enxergar o presente que está na nossa mão, Pai. Senhor, se alguém aqui foi ferido com palavras, Pai, de orfandade, Senhor. Se alguém aqui foi ferido e tem uma visão tão distorcida do Senhor que enterrou aquilo que o Senhor deu para eles. Se tem alguém aqui como o profeta Elias dentro de uma caverna, Pai, eu quero te pedir, chama eles para fora, Senhor. Chama eles para fora, Senhor. Para viver o que o Senhor tem para eles. Se tem pessoas aqui frustradas porque tentaram e foram machucadas no caminho, chama eles para fora, Senhor. Para viverem de maneira digna da vocação que o Senhor entregou para eles, Pai. Senhor, dá-nos mais clareza, Pai. Mas não só isso, Senhor, nos dá a coragem de nos entregar uns pelos outros, Pai. Senhor, eu quero te pedir nesse tempo aqui, faça conexões de vidas. Faça alianças, Senhor, que eles façam alianças, Pai, profundas, para uma vida inteira, Pai. E que desses relacionamentos formados nesse lugar, Pai, nasça muitas coisas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pai, nós não queremos fazer nada sozinho, porque nós servimos um Deus que nunca esteve sozinho, Senhor. Nós queremos dizer, façamos, Pai. Nós queremos dizer, é nosso, Pai. Nós queremos viver uns pelos outros, Senhor. O Senhor nos ajuda a encontrar com clareza quem o Senhor nos chamou para entregar o nosso dom, Pai. E nós dizemos mais uma vez aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, disponíveis para o Senhor. No nome de Jesus, amém e amém. Meus amigos, foi uma honra muito grande estar com vocês. Obrigado por esse tempo. Deus abençoe. Valeu.